Pessoal, na semana passada eu fiz uma das reuniões mais tristes que eu já fiz em toda a minha vida como planejador. Quando eu estava conversando com o cliente, a gente chegou num determinado momento que ele falou assim: Cara, eu queria me aposentar com mais ou menos uns 40 mil por mês de renda passiva. E essa é a primeira reunião que eu faço com o cliente. É aquela onde eu vou entendendo mais ou menos o que ele está buscando para a vida dele. E ele falou para mim que queria se aposentar com esse valor. Eu falei: Beleza, mas qual que é a sua renda hoje? E aí ele disse R$ 3.500. Nesse momento eu tomei um susto, né? Porque falei, bom, tem alguma coisa que eu não sei, né? Tem alguma coisa acontecendo que eu não sei. Tem uma herança para entrar, tem um trabalho que ele tá rampando ali na profissão, tem alguma coisa que eu não tô sabendo, né? Aí eu perguntei, bom, você tem essa renda hoje, você quer se aposentar com 40, tem uma diferença muito grande aí, né? Como é que você vai conseguir essa diferença? O que tá passando pela sua cabeça agora? Aí ele falou, não, Guilherme, eu faço day trade. E aí, com esse trabalho, né, eu imagino que as coisas dando certo, eu vou conseguir chegar nesses 40 mil aí de renda passiva. E aí, nesse momento, a casa caiu, né, completamente pra mim. Porque eu comecei a perceber que eu tava falando com um cara completamente fora da realidade. E o problema da conta é o seguinte: para alguém se aposentar com 40 mil reais por mês de renda passiva, falando só de investimentos, a conta é mais ou menos 10 a 12 milhões de reais investidos, tá? É isso que a gente precisa acumular. E aí eu falei pra ele, falei, olha, eu vou começar, não disse com essas palavras, né? Mas eu falei, eu vou começar a situar você. Pra você ter, então, 40 mil de renda passiva, é esse valor. E aí, cara, você acha que é possível, né? Pra um cara de ele já tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos. E ele queria, detalhe, tá? Ele queria se aposentar em mais ou menos 10 a 15 anos. Então, com uns 40 e tantos, 50 anos. Falei, e aí, você acha que é possível, então, nesse prazo aí, você juntar de 10 a 12 milhões de reais, pra quem não tem quase nada guardado? Falou, Guilherme, eu acho que, olha, pelo que eu já tô estudando aqui, eu acho que é possível sim. E aí, nesse momento, eu entendi o que estava acontecendo. É uma pessoa completamente fora da realidade e viciada no day trade e alguém que caiu num conto de outras pessoas que disseram para ela que o day trade é capaz de fazer ela ficar milionária investindo 100, 200, 300 reais por mês. Existem dados que provavelmente essa pessoa nunca viu, né? Dados que eu vou mostrar para você aqui agora. Olha só. Existe uma pesquisa da FGV. Essa aqui ela é mais comum. Muita gente já viu. Mas se você não viu, vai ser bom para você. Existe uma pesquisa que a FGV fez entre 2012 e 2017. São mais ou menos 5 anos aí de pesquisa. Que foi encomendada, inclusive, pela própria B3. E aí eles dizem o seguinte: day trade é cassino, muito mais do que sorte e técnica, diz o pesquisador da FGV. Por quê? O estudo mostrou que 97% das pessoas que especulam na bolsa perdem dinheiro e quem ganha leva menos de R$ 300 por dia. 97% das pessoas. Eu já sei o que alguém que faz day trade vai falar. Pô, mas dos jogadores de futebol, 3% também dão certo. Os outros 97% dão errado, né? Eu vou fazer parte dos 3%. Né? E tudo bem, boa sorte. Né? Eu prefiro investir do outro jeito. Né? De um jeito onde 97% das condições de sucesso estão do meu lado. Né? Nos investimentos. E não onde 97% das chances estão contra mim. Né? E se der errado, eu continuo pobre e não consigo me aposentar.
essa outra parte aqui também é interessante. De todos que tentaram alguma coisa, 92% pararam em menos de um ano. Dos que seguiram, aqueles que fizeram operações diárias por ao menos 300 pregões, 97% perderam dinheiro. E dos 3% que saíram no azul, 2,6% ganharam ao menos R$300 por dia ou R$6.000 em um mês, com 20 dias úteis. Né? E mais, elas não aprenderam com o tempo, pelo contrário, quanto mais a pessoa insiste, mais vezes ela perde. E é por essa razão que o pesquisador diz que, por mais que pareça lógica a ideia que day trade é uma atividade que depende do seu tempo e da experiência para ser melhorada, o que a natureza dos resultados aponta é que os seus ganhos estão muito mais ligados à sorte do que à técnica. É muito mais parecido com o cassino, que à medida em que a pessoa vai repetindo as jogadas, a chance de continuar acertando diminui, diz ele. Uma outra coisa que aconteceu também foi a pandemia, né? A pandemia, vocês estão conseguindo ver? Então, a pandemia fez com que muita gente fosse pro day trade na oportunidade de fazer uma renda extra, principalmente na impossibilidade de trabalhar. Né? Então você vê aqui que em março de 2020, né, o número de day traders cresceu muito. Né? Olha a quantidade de jogadores que a gente teve aqui a partir dessa linha que foi a pandemia. E, em compensação, você vê aqui que... deixa eu pegar onde é que fala. Aqui. Brasileiros perderam 9,9 bilhões com day trade durante a pandemia do Covid-19. Detalhe, isso aqui não considera corretagem, tá? Isso aqui só é realmente a perda de dinheiro dos investidores. Aqui tá a linha d'água e o março de 2020, né? A linha do tempo. Então você vê aqui no diário, né? Os day traders abaixo de zero aqui, perdendo dinheiro. Aí tem uma bolinha outra, né, no dia aqui, que mostra um resultado positivo, mas em geral, sempre resultados negativos. E aí, eu acho que entra uma das partes mais relevantes para mim, que eu quero trazer aqui para nossa discussão, que é, esse é um problema que ele, como diz aqui nessa matéria do Valor Invest que eu encontrei, que ele não tem número, né? Por que ele não tem número necessariamente, apesar da gente estar falando ali de alguns milhões de valor em dinheiro perdido? Porque isso aqui é um problema psicológico, né? O day trade, ele é sim, na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas aqui que a gente vai ver, um vício muito parecido com um jogo, porque você acredita que você tem a oportunidade de naquele dia colocar um dinheiro e tirar muito mais, e você às vezes não consegue, e aí você vai tentar de novo no outro dia, e você consegue naquele dia e você tira um pouquinho de dinheiro. E aí no outro dia você vai tentar de novo, só que você perde. Só que a sua esperança é de que no dia seguinte você vai conseguir alguma coisa melhor. E você fica nessa de todos os dias você ir lá e tentar alguma coisa melhor, porque em algum momento você vai sim alcançar alguns milhões, porque alguém te disse que é possível. Olha que negócio maldito. O day trade, o vício, no meio médico especializado, o vício em day trade é classificado dentro do transtorno de jogo, o mesmo que engloba a compulsão por cassinos, jogos de cartas, caça-níqueis e hoje as bets. O mecanismo neurobiológico que leva à compulsão por jogos é similar ao que o carboidrato simples, açúcar, tem no nosso organismo, explica o psiquiatra Rodrigo Machado, que atua no ambulatório de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria IPQ do Hospital das Clínicas da USP. O day trade cria um prazer imediato, assim como o açúcar, quando ingerido, enquanto o investimento em renda fixa é similar aos macronutrientes de digestão longa, que saciam, mas não acionam os mesmos gatilhos. Isso aqui talvez é a parte mais importante de toda a nossa conversa aqui hoje. O day trade ele cria o prazer imediato.
Você investe agora e daqui a pouco você já tira um retorno. O investimento no longo prazo, você investe hoje e você vai colher um resultado daqui meses, daqui anos nos seus investimentos. Só que ninguém, como diz o Warren Buffett, ninguém, deixa eu voltar para mim aqui, ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer ficar rico rápido. E é por isso que você vê o Warren Buffett, você vê o Peter Lynch, você vê o outro velhinho lá, que era o amigo do Warren Buffett, que me fugiu o nome agora. Que pecado esquecer o nome dele. Né? Inclusive, eu já li um livro dele e eu esqueci o nome dele. Mas enfim, depois eu lembro. Que ficaram ricos e multiplicaram muito a sua riqueza já depois dos 60 anos. E a gente acha que a gente vai ficar rico dos 30 para os 45. Eu fui viajar para o interior aqui de São Paulo com a minha esposa. E curioso, né? Inclusive, depois da reunião que eu tinha feito com esse cliente, a gente foi passar um dia nessa cidade. E aí eu peguei um 4x4 para subir lá no pico de uma montanha e um rapaz foi conduzindo o carro, não era eu que ia dirigir, eu tava no passageiro. E nessa viagem eu fui conversando com ele e ele, não, porque eu moro aqui tanto tempo, enfim, aquela conversa de passatempo. E numa dessas a gente começou a conversar sobre inteligência artificial e ele me contando que ele usa a inteligência artificial para fazer day trade. E aí ele me disse que no tempo vago dele, além de fazer o que ele faz, ele fazia essas operações para conseguir algum tipo de renda extra. Eu disse, bom, mas você usa a inteligência artificial para quê exatamente, né? Não, porque eu uso para montar alguns robôs, né? E aí com esses robôs tenho já 4 ou 5 robôs que eu vou mexendo neles para me gerar mais receitas e tudo mais. E eu disse, tá, interessante. E você paga alguma inteligência artificial para fazer isso para você, né? Me explica um pouco mais sobre isso. Ele, não, eu uso a inteligência artificial gratuita mesmo, né? Que elas disponibilizam. E eu vou tentando trabalhar em cima disso. E eu te pergunto, qual que é a chance de alguém que não tem isso como uma profissão, que usa uma inteligência artificial gratuita, de competir com grandes bancos, grandes instituições, grandes fundos de investimentos que fazem negociações todos os dias com matemáticos da USP que tem uma tecnologia extremamente avançada em inteligência artificial. Qual que é a chance dele ganhar dinheiro com isso? Eu falei tudo isso pra ele? Eu não falei. Eu não falei. Sabe por quê? Porque ele não ia me ouvir. É como você falar pra um viciado, pra um alcoólatra, fala, cara, para de beber, isso aí não te faz bem. É falar, para de beber coisa nenhuma, né? Então, basicamente, o que existe aqui é um vício que precisa ser tratado. Mas eu disse pro meu cliente, quer dizer, pro meu possível cliente, que não acabou virando meu cliente, eu disse pra ele, eu falei, olha, você precisa, cliente, virar sua chave e começar a focar nas coisas que podem te gerar receita de verdade, ao invés de focar no day trade. Porque você, como um dentista, inclusive ele era dentista e estava fazendo outros trabalhos que podiam agregar, que não agregavam tanta receita para ele, para ficar ganhando mais tempo no day trade, eu falei para ele, olha, foca no seu trabalho, porque o seu trabalho vai te fazer gerar mais receita e essa receita você vai investir. E se você investir o a mais que você tiver durante 15 ou 20 anos, você vai ter não os 12 milhões que você está sonhando, mas você consegue ter 2 ou 3 milhões. E esse valor é mais do que o suficiente, provavelmente, para você conseguir se aposentar. E aí ele começou a pensar e a refletir, né? Então, eu não sei se você faz day trade, talvez você faça, talvez você nem faça e tá aqui só me ouvindo.
né? Mas seja como for, eu espero que isso tenha aberto os seus olhos de alguma maneira para pensar que o investimento de verdade ele acontece no longo prazo. O ganho de dinheiro ele acontece de fato no longo prazo, né? A multiplicação do capital é no longo prazo e a receita para fazer tudo isso acontecer vem do seu trabalho, vem da geração de receita que você consegue fazer com as habilidades que você tem. Não é verdade? Não é nada muito diferente do que a gente já sabe, do que a gente já conhece, do que é feito há centenas de anos. A gente ganha dinheiro com o trabalho e a gente multiplica isso com os investimentos que a gente sabe fazer, seja no mercado financeiro, ou seja através da compra de uma casa e uma venda, a compra de um carro e uma venda, a compra de alguma coisa e uma venda com lucro. Não é verdade? Então, se você quiser discutir mais sobre isso, ou sobre a sua carteira, ou sobre o seu planejamento de investimentos, planejamento financeiro, aliás, clica no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente bate um papo melhor sobre isso. Tá bom? E vou deixar um vídeo aqui em algum lugar dessa tela para você também continuar o nosso papo. Um abraço.